Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, seu professor de ciências. Contamos com a presença também de Vânia Moreira, a nossa intérprete de Libras. Hoje eu vou falar com você, aluno do 8º ano do ensino fundamental, sobre circuitos. Quais são os principais objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, possa entender e localizar as partes que constituem um circuito elétrico e que você possa também identificar os símbolos utilizados em circuitos simples. Bom, na primeira aula sobre esse assunto, nós falamos aí de alguns conceitos básicos sobre circuitos, né? Nós falamos o que era corrente elétrica, nós falamos o que eram os condutores, entre outros conceitos. Aqui nós vamos repetir alguns desses conceitos, só que nós já vamos representá-los esquematicamente em desenhos e algumas formas que são utilizadas por quem trabalha na área, por eletricistas, por exemplo, como eles representam isso no papel. A gente vai falar principalmente de circuitos simples, então não precisa de se assustar, você não tem que ser um engenheiro elétrico para entender isso. Nós vamos falar de coisas básicas e aí já te dá um direcionamento, você vai ter uma noção básica de como funciona isso. E quem sabe você até se identifique com esse assunto e seja uma profissão futura sua. Bom, o que seriam os circuitos elétricos? De uma maneira bem resumida, seria um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Então aqui a gente tem até uma figura com um circuito mais complexo, né? O fato é que dentro de um circuito vai passar corrente elétrica. Quando você liga lá um computador lá na parede lá, então essa energia vai passar por aquele cabo, aquele fio, vai passar dentro do computador em todo um circuito elétrico. Então toda a placa-mãe do computador, tudo que está lá dentro, na verdade, juntando tudo, nós temos um grande circuito elétrico ali e a corrente elétrica precisa passar em todo esse circuito para que o computador funcione corretamente. Quais são os componentes de um circuito elétrico? Os componentes básicos, tá? de um circuito simples. Nós temos os condutores, que nós vimos na aula anterior. O conceito de condutores são aqueles capazes de conduzir a corrente elétrica. Nós temos os geradores, aqui eu já coloquei a letra G maiúscula, que é uma forma de representar os geradores, que pode ser uma pilha, né? A pilha pode ser a fonte de energia para o funcionamento de um determinado aparelho, então ela é um gerador. Nós temos os resistores, aqui eu queria destacar um detalhe, que eu acho que eu não fui claro na aula anterior, e eu quero deixar bem claro aqui que os resistores, eles são aquela estrutura que ela resiste à passagem de elétrons, resiste à passagem de uma corrente elétrica, e é importante saber que se um fio ele trabalhar como resistor, quanto mais comprido esse fio for, mais difícil vai ser a passagem da corrente elétrica ali, ou seja, quanto mais comprido um fio, mais forte é aquela resistência, mais resistente será. E quanto mais fino esse fio, é aqui que eu quero destacar, quanto mais fino, também mais resistente à passagem de elétrons. Nós vamos falar de resistores daqui a pouco de novo, representando aqui pela letra R maiúscula. E os disruptores, que nós não falamos na aula anterior, nós vamos falar aqui de disruptores. Aqui tem o CH aqui dentro de parênteses, porque também pode ser chamado de chaves, né? Basicamente, quando a gente pensa em disruptor, a gente pode pensar ali naquele apagador dentro de casa, que acende e apaga a luz, você aperta lá o botãozinho. Aquilo ali é um disruptor. Nós vamos ver como que funciona esse disruptor aqui. Então tá, como eu disse, na aula passada foi mais conceitual, hoje nós vamos tentar mostrar através de esquemas o que seria aí cada parte dessas aí dentro de um circuito. Vamos lá. Aqui nós temos o gerador, certo? Aqui eu representei o gerador por uma pilha. O gerador é aquele que gera aquela corrente elétrica.
Numa pilha, é importante você saber que esse lado de cima aqui, ó, onde tem a pontinha, é o lado positivo da pilha, o polo positivo. E embaixo da pilha, polo negativo aqui, né? Negativo, positivo. E o gerador, então, ele vai ter esses polos e é a partir dele que vai ser gerada uma corrente elétrica. Nós temos o condutor. Condutor nada mais é do que essa linha aqui, ó, que está seguindo de fora a fora. Eu não estou passando super em cima não para você ver de que linha que eu estou falando. Essa linha toda aqui, ó, está representada aqui, é o condutor. É um fio, né? Quando você está na sua casa lá, os fios elétricos, né? O fio do seu ferro de passar roupa, o fio da televisão que você vai ligar lá na tomada. Então esse fio é o condutor, que vai conduzir a corrente elétrica dentro de um circuito. Aí eu coloquei uma lâmpada aqui para destacar a resistência dessa lâmpada, que está aqui representado de vermelho. Esse materialzinho aqui de vermelho da lâmpada, nós chamamos de resistência porque ela tem justamente esse papel de resistir à passagem de corrente elétrica. E como que isso funciona? Se vai passar uma corrente elétrica ali, que trata-se de elétrons, tá? Quimicamente falando, a gente pensa em elétrons. Então, esses elétrons vão passar ali por aquele fio, só que esse fio, ele é muito fininho. Já olhou uma lâmpada dessas? Se olha essa lâmpada bem de pertinho, ela tem um fio muito fininho ali dentro, que é a resistência, que aqui está representado de vermelho, está aqui, ó. E por causa disso, essa corrente elétrica vai ter muita dificuldade de passar nesse fio. Fora que ele faz umas voltinhas, né? E as voltinhas fazem com que ele seja mais comprido, né? Porque se você tem um material fazendo voltinhas, olha só. Tá aqui, fiz aqui acima da lâmpada. Se eu esticasse ele não ia ficar mais comprido? Por isso essas voltinhas, que acontecem também dentro da sua resistência do chuveiro, que é toda cheia de voltinhas, porque na verdade trata-se de um fio muito comprido que vai aumentar a resistência. No caso de uma lâmpada, essa resistência vai fazer com que essa dificuldade da corrente elétrica passar, ela acaba gerando, transformando essa corrente elétrica num outro tipo de energia. Porque é muita energia contida para passar num fio muito fininho e comprido, e aí, para liberar essa energia, ela acaba transformando a energia em luz. Então, a lâmpada funciona dessa forma, é um material que especificamente, né, o material de que ela é feito, ela acaba facilitando a transformação da energia elétrica em luz, que é uma forma de liberar essa energia que está passando ali com dificuldade. Aqui tem a continuação do condutor, ó, e chegamos aqui no disruptor ou chave, né, que é basicamente a ideia que eu falei de um apagador na sua casa, né, que você aperta lá o botão, a luz acende, aperta de novo, a luz apaga. É esse interruptor aqui, ó. Tá aqui o interruptor. Aqui continua o condutor, que vai ligar aqui do outro lado da pilha. Então, isso aqui seria um circuito elétrico simples, mostrando aí alguns componentes. O gerador, condutor, resistência e um disruptor. Ok. Qual o sentido da corrente elétrica? Para que lado que ela corre, né? Ela vai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo? Como é que funciona isso? Vou só colocar aqui de novo aqui nessa pilha, ó, que o lado positivo é esse e o negativo é esse. São os polos da pilha. Se você pensar na corrente de elétrons, o sentido para qual os elétrons vão se movimentar, é muito importante você lembrar um pouquinho do que você já pode ter visto de química. Mas se não viu, eu vou explicar aqui. O que acontece é que num átomo que possui elétrons e prótons, isso nós vimos na aula anterior, a gente sabe que os prótons e os nêutrons, eles não se movimentam. Esse átomo não vai perder próton nem nêutron. O que se movimenta são os elétrons, só os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. E é por isso que eletricidade também tem a ver com elétrons, certo? São só aqueles componentes de carga negativa que vão se movimentar. Então, quando eu falo aqui que o polo aqui é positivo, nessa pilha, eu só estou dizendo que ele tem menos elétrons, tá? Porque um átomo não perde próton nem nêutron, sempre vai ser elétrons. E quando eu falo que esse lado aqui, ó, é o polo negativo, eu estou dizendo que esse polo ele tem mais elétrons, mais carga negativa.
A tendência é algo que tem menos e ir em direção ao que tem mais, ou algo que tem mais e ir em direção ao que tem menos? Bom, diferente da nossa sociedade em que os ricos sempre ganham mais e os pobres sempre ganham menos, aqui é justo, tá? Aqui, os polos negativos, ou seja, onde tem mais carga elétrica negativa, vai sair dele e vai ir em direção ao polo positivo. Vai de onde tem menos cargas negativas para onde tem mais cargas negativas. Esse é o sentido dos elétrons. Agora, olha só o detalhe. Aqui de amarelo, nas setas amarelas aqui, ó, deixa eu marcar a pontinha das setas. Eu coloquei que o sentido da corrente é o contrário do sentido do movimento dos elétrons. Até escrevi isso aqui, ó. Isso é uma convenção, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica é contrário ao sentido do movimento dos elétrons, ok? Então, quando você pensar no sentido dos elétrons, os elétrons sempre vão sair do polo negativo para o polo positivo. Se você pensar no sentido da corrente elétrica, que tem a ver com um termo chamado campo elétrico, mas não vem ao caso aqui, o sentido da corrente elétrica já é o contrário, vai do polo positivo ao polo negativo. Essa é a ideia do sentido da corrente elétrica, ok? Bom, vamos ver agora os tipos de circuito que nós temos. Nós temos circuito fechado e circuito aberto. O que é ser um circuito fechado e um circuito aberto? O circuito fechado é quando todos os componentes do circuito estão conectados. Então, a corrente elétrica está passando por aquele circuito e está passando em todos os componentes que formam aquele circuito. Já o circuito aberto é quando um ou mais componentes do circuito não estão conectados. Ou seja, não está conectado, então não está passando corrente elétrica ali em uma parte desse circuito, em alguns componentes. Bom, então vamos falar do circuito fechado, mostrando numa figura como que isso funciona. Deixa eu aqui pegar uma canetinha. Lembrando que o lado positivo da pilha é aqui, o negativo aqui, os polos, né? Deixa eu usar uma outra cor aqui agora. Nós vamos ter aqui a corrente de elétrons. Vamos seguir aqui por onde que o elétron vai percorrer esse caminho. Num circuito fechado, ou seja, ele tem a chave ligada, ou seja, essa corrente de elétrons vai continuar passando pelo condutor e vai fazer com que essa lâmpada se acenda, né? Então a gente está falando de um circuito fechado em que a chave está ligada aqui, ó, a lâmpada se acendeu. Tá aí a resistência dela funcionando de vermelhinho, representando que essa lâmpada está acesa. E depois que esses elétrons saírem dessa lâmpada, ele vai ter perdido energia, ele vai seguir esse caminho no condutor e vai voltar aqui para a pilha. E na pilha, esses elétrons vão recuperar a energia e vão poder percorrer novamente esse caminho. Então a gente fala que isso é um circuito fechado. Ele é fechado porque todos os componentes estão recebendo a corrente elétrica. A corrente elétrica está passando por todos os componentes. Isso só é possível quando essa chave está ligada. Temos também o circuito aberto. Vamos ver na figura como fica isso. Lembrando sempre aqui, polo positivo dessa pilha, polo negativo, que é o gerador nosso aqui, né? Vamos fazer o percurso dos elétrons de novo. Então, os elétrons vieram aqui. E quando foi passar pela chave, essa chave estava desligada. Ou seja, não havia uma conexão de um lado do fio condutor com o outro lado. Quando você liga uma chave, você faz isso com os condutores, ó. Você permite a passagem de corrente elétrica. Quando você desliga, ela vai afastar um lado do condutor do outro e com isso a corrente elétrica não consegue passar por todo o condutor e chegar até a lâmpada. Por isso que aqui eu representei a lâmpada agora, olha, eu até tirei aqui o resistor dela só para representar que essa lâmpada ficou apagada, que ela não acendeu. Então não vai haver todo aquele percurso dos elétrons aqui através do fio condutor e voltar para o gerador. Essa é a ideia então de circuito aberto aqui, mostrando num desenho como que isso fica, ok? Como nós podemos representar isso? Agora vocês vão ver aqui alguns sinais aqui utilizados. Esse aqui, ó, essa linha aqui representa um condutor.
Essa linha, quando ela está separada por uma barra desse tipo aqui, ó, nós temos a representação de uma chave, ou de um disruptor. Já esse aqui de baixo, ele representa o gerador. Seria como uma pilha, em que o lado positivo é onde a barra é mais altinha aqui, ó, e o lado negativo a barra é menor. Esse outro aqui representa uma resistência, tá? Então, quando você tem uma resistência ali nos componentes, você tem esse símbolo. Aqui você tem um amperímetro, que é capaz de medir em amperes, a gente vai ver no final, e aqui um voltímetro que mede a voltagem. E temos um símbolo específico para lâmpadas, que é muito usado, que é esse aqui, ó. Esse é o símbolo que representa lâmpadas. Vamos ver isso na prática. Agora eu tenho o mesmo sistema que nós tínhamos visto antes. Ó, carga positiva, negativa, aqui representa o gerador. Esse gerador, então, vamos colocar aqui os elétrons correndo aqui, passando direto aqui num circuito fechado, fazendo a lâmpada acender. Depois os elétrons voltam aqui para essa pilha ou para esse gerador, tudo funcionando normalmente. Circuito fechado, a mesma representação que anterior, só que agora numa representação esquemática, mais técnica. Agora com um circuito, voltou aqui. Agora nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos que esse elétron vem aqui e chega aqui esse disruptor, ele não permitiu mais a ligação aqui direta com o outro lado do condutor. Então a corrente não vai chegar aqui, ó. Se a corrente não chega aqui, ela não passa pela lâmpada, então essa lâmpada não acende. Então a gente tem esses conceitos aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Porque eu deixei o nome de circuito fechado nos dois, aí vocês me desculpem aqui. Aqui é um circuito aberto, só estava conferindo. E finalmente nós temos aqui o voltímetro, que é um aparelho que é usado para medir a diferença de potencial entre dois pontos, medir a tensão, que foi um conceito que nós vimos anteriormente. E temos o amperímetro, que esse já é utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica, né, que passa por um condutor. Então, a voltagem tem a ver com a diferença de potencial, e a gente tem um voltímetro para medir isso, ou seja, o quanto um é mais carregado eletricamente que o outro, e o amperímetro vai medir a intensidade, até mesmo um pouco da velocidade, não da velocidade, mas a intensidade, a quantidade de corrente elétrica que passa ali. E hoje em dia nós usamos um aparelho que chama multímetro, que ele consegue medir, ele serve tanto quanto voltímetro quanto como amperímetro. Essas são aí algumas ideias básicas sobre circuitos simples. E é legal a gente entender um pouco disso, porque tem a ver com a nossa vida real, tem a ver com aparelhos que estão dentro da nossa casa e trata de um assunto, inclusive, interessante. É isso. Aqui tem os pontos principais desta aula. Nós falamos, então, dos componentes dos circuitos, mostrando eles em figuras para você entender melhor, para além dos conceitos. Falamos do sentido da corrente elétrica, que é contrária ao sentido dos elétrons em si. Falamos de circuitos fechados e abertos, né? Falamos de como representar isso esquematicamente, que foram esses últimos, que ao invés de desenhar uma lâmpada, eu fazia o símbolo da lâmpada, né? Ao invés de desenhar um disruptor, eu fazia só o símbolo dele. Então, esses símbolos são super utilizados entre as pessoas que trabalham nessa área com eletricidade. E falamos aqui de medidores, né? Que você tem medidores que conseguem medir a voltagem, medir a amperagem, e nós temos o multímetro que consegue fazer isso ao mesmo tempo. São essas as ideias. Aqui uma referência bibliográfica para você. Mais um pouquinho. É isso. No mais, bons estudos para você.